Esse espelho tá cada vez pior, né? Vê se eu limpo ele hoje. Ai, que preguiça. Pelo menos tá um solzinho ali atrás. Que o frio tá complicado. Mas vamos começar esse dia. Então, vlog, eu precisei de um dia pra processar tudo que acontece nesse livro aqui. Eu não devia ter subestimado a capa e a tristeza que tem no olhar dos personagens e o nome do livro. Eu fui pensando, como que um livro dessa finurica vai me destruir? Pois é, destruiu com gosto, com vontade. E no começo a autora, ela coloca uma nota falando sobre o que é o livro. É um livro sobre luto, sobre primeiros amores, sobre amizades abusivas, sobre traição e separação também. Nessa narrativa aqui a gente fica trocando de ponto de vista entre o Rodrigo e a Alice. E o relacionamento deles é bem diferente, porque a única coisa que ligava eles era a presença da Isabelle. Era a namorada do Rodrigo e a melhor amiga, desde sempre, da Alice. Era sempre um trio. Era a Isabelle, a Alice e o Jonas, que é o amigo delas. Eles moravam numa cidadezinha no Paraná. Uma cidadezinha de interior, então todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo. Fofoca é o que corre solto. E o assunto do momento era a morte da Isabelle e do Thiago, que era o irmão mais velho da Alice. O modo como essa escritora narrou o livro, deixando os detalhes do acidente só pro final, fez com que a gente antecipasse ainda mais o que estava acontecendo na narrativa, porque a gente não estava entendendo. Porque o livro já começa um mês depois do acidente, onde a Alice, ela volta pra essa cidadezinha, depois de ter passado um mês com a tia dela, né, em Curitiba. Ela é a única sobrevivente desse acidente de carro. É bem pesado, assim, a questão de como que essas duas pessoas que eram ligadas por essa pessoa que ela era conhecida como um raio de sol. Todo o ambiente que ela andava, ela iluminava aquele ambiente, que ela era muito extrovertida, que não tinha uma pessoa que não conhecesse ela, que não amasse ela. A ausência dessa menina fez muita falta pros dois. E de maneiras diferentes. À medida que a gente vai avançando na narrativa, a gente vai entendendo qual que era o papel dessa pessoa no destino dos dois, no como que a vida deles poderia ter sido se essa pessoa não tivesse ali. Isso eu já tô me adiantando. Começa a narrativa um mês depois do acidente. A Alice, ela retorna pra cidade. Ela é a novidade do momento. Então o povo fica cochichando, fica especulando se ela lembra alguma coisa do acidente, o que aconteceu, por que ela foi a única sobrevivente. Na cabeça dela, por ela e a Isabelle serem tão diferentes, porque enquanto a Isabelle é extrovertida, ela é introvertida, é bem mediana, que ela queria sonhos medianos, que ela queria uma vida prática, que ela só queria fazer faculdade, sair daquele lugar e realizar o único sonho que ela achava que tinha, de construir um sebo café. Então ela se culpava por ter sobrevivido, porque a amiga dela tinha sonhos grandiosos, tinha sonho de ser atriz, boa na escola, era boa com as pessoas. Então ela pensava assim, por que que eu que fiquei? Por que que não a minha amiga, que ela tinha tanto pra viver, que ela tinha tanto apreço pela vida? Por que que ela não ficou e eu que fiquei? Então a Alice, ela viveu a vida dela inteira na sombra da Isabelle, porque a dinâmica de amizade das duas era bem específica. Ela sabia que as duas eram melhores amigas, mas ela nunca ia ser melhor que a Isabelle. E isso gerava muita culpa nela. E já o luto do Rodrigo era que ela tinha sido o primeiro amor dele. E quando eles ficaram juntos, ele pensou que ele era o homem mais sortudo do mundo. Ele sentia muita falta dela, porque ele é um artista, né? Essa personalidade da Isabelle de querer controlar a Alice também se traduzia no relacionamento com o Rodrigo, porque era como se ela tivesse se tornado agora a musa dele, como se ele não pudesse fazer nada se não fosse ela a inspiração. E a Alice e o Rodrigo, eles não eram amigos. O que unia os dois era a Isabelle. Então agora que ela tinha falecido, eles não tinham motivo nenhum pra conversarem, pra estarem perto um do outro. Só que sempre que o Rodrigo via a Alice, ele se lembrava dos momentos dele com a Isabelle. E de maneira inconsciente, os dois acabaram gravitando um ao encontro do outro pra superar esse luto, pra superar essa perda. E aí eles criaram uma amizade muito bonita, muito fofa entre eles.
Só que não era uma amizade fácil, porque a Alice pensava que ele só conversava com ela porque ela era um rastro que a Isabelle deixou pra trás. Ela não queria mais viver à sombra da melhor amiga. E um dia a Alice entregou pro Rodrigo uma caixa que a Isabelle tinha feito, uma caixa de madeira. Tinha um cadeado com aqueles cadeados que vem com 4 dígitos pra você colocar a senha. E tinha uma inscrição em cima da caixa. Aí eu adoro a frase que tem em cima aqui. Para Rodrigo, que precisa se lembrar de que se perder dentro de si mesmo também é se encontrar. E ele testa de tudo, ele testa a data de namoro deles, testa aniversário, testa o dia que eles se conheceram. Só que nada abre a bendita da caixa. E ele resolve pedir ajuda da Alice pra abrir a caixa de madeira. E a Alice fala que se ele não sabia a senha, ela muito menos ia saber. E quando eles ficaram muito próximos, ele convidou ela pra ir na casa da árvore, que ele tinha construído com um amigo dele na casa dele. Dentro dessa casa da árvore tinha uma caixa de sapato onde essa Isabelle, ela tava construindo um álbum de fotos de todo mundo desde a época da infância. E eles se reconheceram um ao outro na foto quando eles eram crianças. Enquanto eles conversaram, eles se desmancharam em lágrimas porque eles sentiam muita falta dessa menina. A Alice, ela disse pro Rodrigo desistir de achar a senha e quebrar o cadeado. E ele falou que não ia fazer aquilo. E aí eles brigaram e se afastaram. Porque mesmo que eles se dessem muito bem juntos, a ligação deles era muito frágil. Porque eles tinham receio de cruzar uma linha que eles nem sabiam o que é que delimitava. Ao mesmo tempo que eles queriam estar juntos, o fantasma daquela menina ficava afastando eles e ficava reprimindo o que eles sentiam. Porque, querendo ou não, essa amizade que eles construíram no começo se transformou rapidamente num amor que eles não sabiam como lidar. E isso se provou ainda mais difícil quando eles estavam numa festa e eles se beijaram. Esse foi o divisor de água. Ele tava beijando a melhor amiga, a namorada falecida dele. Era uma situação que deixava eles muito desconfortáveis, principalmente por conta do lugar onde eles estavam, que era uma cidade pequena. Então, na hora que eles se beijaram, todo mundo já ficou sabendo. Ficou julgando os dois pela situação. E isso, nossa, foi bem pesado que o cara falou. Que ele disse que a Isabelle não tinha nem se decomposto ainda, ele já tava voando pra ficar com a melhor amiga dela, já que ele não conseguia ficar com a Isabelle. E aí, esses comentários foram só deixando ela ainda mais ansiosa, porque ela não tinha certeza se ele gostava realmente dela, ou se cada vez que ele beijava ela, ou cada vez que ele era carinhoso, ele tava procurando a amiga dela nela, e não ela mesma. Era um relacionamento que tava fadado a nunca dar certo, porque eles não conseguiam reconhecer essa paixão um no outro, sem atribuir isso a outra menina de alguma forma. E o pior, eles têm que lidar também com a questão da família deles, porque igual, a Alice, ela perdeu 2 pessoas. Ela perdeu o irmão mais velho dela e perdeu a melhor amiga. E ela foi criada numa família onde o pai traía a mãe dela o tempo inteiro. E chegou num momento que ele pegou as coisinhas dele e fugiu com uma das amantes e largou eles sozinhos. O cara era tão otário que ele nem se dignou a ir no enterro do próprio filho. E a mãe dela demonstrava o desprezo que ela sentia pela filha. E a Alice, além de se sentir culpada por ser a única sobrevivente, quando ela tava na escola, quando ela tava ao redor das pessoas que sentiam falta da Isabela, ela se sentia da mesma forma quando ela tava em casa, porque ela sabia que a mãe dela ia preferir 1000 vezes que ela tivesse morrido no lugar do irmão. Porque o irmão dela era o preferido da casa. A mãe dela fazia questão de deixar isso bem claro. Esse acidente aconteceu quando a Alice tinha ido pra Curitiba com a Isabelle pra visitar o irmão dela que fazia a faculdade de medicina em Curitiba. O que elas faziam direto. No caso da família do Rodrigo, a mãe dele tinha engravidado quando era adolescente. O pai dele não quis assumir a criança. A família dela forçou ela a se casar com o primeiro homem que apareceu pra ela não ficar manchada na sociedade, porque era uma cidade pequena, povo fofoqueiro e tudo mais. E mesmo assim, todo mundo sabia o que tinha acontecido. Que o menino não era filho do cara que tava lá. Isso se traduzia no cara ser abusivo. Ele era um caminhoneiro, abusava tanto fisicamente quanto psicologicamente do Rodrigo e da mãe dele. Por isso, o único sonho do Rodrigo era sair de casa. Ele sabia que a mãe dele precisava de ajuda, que precisava dele, que ele fosse forte, só que ele não tinha força o suficiente, ainda mais depois que a Isabelle morreu, pra ajudar a mãe dele, porque ele não conseguia nem se ajudar, porque ele desenvolveu uma depressão muito forte quando a menina faleceu. Ele chamava a depressão dele de um monstro cinzento. O Rodrigo, ele tinha um melhor amigo que cuidava muito dele e que se preocupava com esses pensamentos ruins que ele tinha desenvolvido e que afetavam o dia a dia dele. E então eles tinham que lidar com tudo isso
ao mesmo tempo e com luto. E uma vez que o Rodrigo ele decidiu, não, eu vou ser corajoso e eu vou falar o que eu sinto, a Alice não estava preparada pra ouvir e pra aceitar aquilo. E isso não era nem porque ela não gostava dele. Não, ela amava ele há muito tempo. Antes mesmo dele começar a namorar com a melhor amiga dela. Mas a questão, ela não conseguia amar ele completamente porque ela tinha mentido ou omitido uma informação muito importante, que foi o que levou ao acidente de carro. Porque a Isabelle só começou a namorar com o Rodrigo porque ela sabia que a Alice gostava dele. Então todo mundo conhecia ela como essa pessoa maravilhosa, só que a Alice sabia muito bem que tipo de amiga que a Isabelle era. E como ele gostava muito da Isabelle, a Alice ficou assim, sem saber o que fazer. Então ela deixou a amiga dela tirar tudo que ela sempre quis na vida dela e escondeu todos os segredinhos sujos da menina. E um desses segredinhos sujos era que essa Isabelle traía o Rodrigo com o Thiago, o irmão mais velho da Alice. E aí esse era o motivo da Isabelle sempre ir com a Alice pra Curitiba, porque ela ia lá pra ficar com o Thiago. O Rodrigo ele perguntou por que ela nunca tinha contado, porque ela não queria que a Isabelle terminasse com ele, porque ela sabia que ele ia ficar destruído e que ela não seria a pessoa que faria o coração dele completo novamente. Ela não achava que poderia substituir essa presença maravilhosa que a amiga dela era. Passou esse tempo todinho que eles ficaram namorando, sabendo que a amiga dela traía ele com o irmão dela. No dia do acidente, o irmão dela tava dirigindo, a amiga dela tava no banco do carona e ela tava no banco de trás. E aí ela tava discutindo com a amiga dela, porque a amiga dela tava fazendo aquela caixa, porque ela ia terminar com o menino. A caixa era um término. Elas estavam discutindo exatamente por isso. Porque a menina não queria mais ficar com o Rodrigo, porque elas já estavam no último ano do ensino médio, né? Então ela ia formar e tudo mais, ia pra Curitiba fazer faculdade. Então ela queria assumir o namoro dela com o irmão da Alice. E ela não queria mais perder tempo com o Rodrigo. Mesmo que ela sentisse um prazer doentio em tomar tudo que a amiga dela queria, ela ia abrir mão dele, porque ela finalmente encontrou alguma coisa que ela queria por conta própria e não de outra pessoa. Porque enquanto ela estava discutindo, o irmão dela entrou no meio também da discussão. E aí, quando ela foi perceber, eles já tinham capotado o carro e o irmão dela tava vivo ainda quando ela acordou. Ele ajudou ela a tirar o cinto, falou que eles iam ficar tudo bem. Só que aí ela desmaiou e quando ela acordou, ela já tava no hospital e ficou sabendo que os dois tinham morrido e que ela era a única que tinha sobrevivido. Como ela ficou um tempo internada no hospital, ela não tinha tido a oportunidade de ir no enterro, de participar do enterro. E ela foi com o Rodrigo. E eles levaram essa caixa pra abrir lá. E quando eles abriram, ele foi ver o que a caixa significava. Ela tinha colocado na caixa tudo o que era lembrança dos dois. Todos os presentes que ele tinha dado pra ela, todas as cartas que eles tinham escrito um pro outro, e as fotos. E no final ela tinha colocado uma carta. E aí ele não quis ler a carta porque ele já sabia o que a carta diria. Quando a Alice contou pra ele que ele tava sendo traído, foi bem na hora que ele falou pra ela que ele amava ela. Só que eles não estavam prontos pra assumir um relacionamento, porque agora o menino ele tava indo embora da cidade. Porque a mãe dele finalmente tinha decidido pedir o divórcio. E eles iam mudar daquela cidade, iam sair daquele ambiente onde as pessoas só sabiam julgar o comportamento de todo mundo e todo mundo ficava olhando pro umbigo de todo mundo e apontando o dedo. A Alice falou que ia esperar. Que não importasse se fosse 5, 10 anos, e ela ia esperar por ele. E ele falou que não podia pedir isso pra ela. Ele ia embora pra outra cidade e depois ia fazer faculdade de artes. E ela ia fazer faculdade de administração, porque ela disse que era a faculdade que as pessoas que não sabiam o que fazer se inscreviam. Depois da formatura do ensino médio, ela não conseguiu passar na faculdade onde ele foi fazer o curso. Então ela foi mudar pra outro lugar pra fazer a faculdade dela. E aí no primeiro ano, eles conversavam o tempo inteiro, faziam ligação, trocavam mensagem. No segundo já ficou mais esporádico. E no terceiro ano de faculdade eles já perderam contato. Quando ela terminou a faculdade, ela mudou pra Curitiba, comprou um sobradinho pra ela poder fazer o sebo café dela. E ele tinha desenhado pra ela a fachada do sebo, que ela tinha uma visão bem específica assim do que ela queria. E ele falou, eu posso desenhar pra você se você quiser. Ele pegou e desenhou pra ela. Aí ela pegou e pensou que, depois de todos esses anos, que ela não tinha morrido. Porque ela não tinha conseguido viver o primeiro amor da vida dela. Ela tava bem. Entra uma pessoa e fala, gostei desse desenho. Que era o desenho da fachada do café. Ele, quem foi que desenhou? Ela, não, foi um grande amigo meu. Ele era um artista muito bom. Aí ele, nossa, era? Não é mais, não? Ela, não, eu não sei, porque a gente perdeu contato. E aí ele fala, eu também tinha uma grande amiga, eu sinto muita falta dela. E aí eles pegam e se apresentam como se fosse a primeira vez que eles estivessem se conhecendo. E o livro acaba. E eu li esse livro numa sentada só, porque eu sabia que se
eu parasse um pouco pra absorver o que tava acontecendo, eu não ia terminar de ler esse livro. Eu já comentei aqui no canal que eu sou uma pessoa que eu absorvo os sentimentos que são narrados de uma maneira muito pessoal. Então eu sinto muito o que tá acontecendo. Todo o luto dele, toda a sensação de inadequação, a depressão e esse amor que eles achavam que não podiam ter por conta de quem eles amavam antes e pra preservar a memória dela e não sei o quê. E achar que eles não mereciam a felicidade, não mereciam ser felizes porque as pessoas esperavam que eles tivessem o tempo inteiro tristes, porque eles perderam alguém. E ainda mais ela que perdeu 2 pessoas. Então, as pessoas queriam que ela se comportasse de uma maneira específica no luto, só que cada pessoa atravessa o luto de maneira muito pessoal. É uma regra de como você tem que lidar com isso. Esse livro, ele solta umas pérolas, assim, do nada. Eu gosto muito de uma frase que ele fala que vai embora, né? Que mesmo amando ela, ele precisa de um tempo, que ele precisa deixar tudo pra trás, que ele precisa de um novo começo, de sair dessa cidade, de deixar os túmulos pra trás e voltar depois de um tempo, sabendo que aquela cidade não vai engatilhar tudo que ele tá sentindo, tudo que ele reprime. Quando chegou na parte, quando eles finalmente, assim, admitem que eles estão juntos, que eles vão ficar juntos, eles estão se abraçando, né? O Rodrigo, ele fala, agora sim, agora o mundo pode cair sobre a minha cabeça que eu tô completo. Esse livro foi um achadinho, assim, muito triste e que eu recomendo. É um livro bem curtinho, se você puder ler numa sentada só, leia, porque se você for igual eu, que for remoer o que tá acontecendo e não conseguir passar pra frente, é melhor você ler tudo de uma vez e não picado, porque senão a narrativa vai ficando cada vez mais pesada se você for deixar um espaço de tempo pra absorver tudo. E assim, eu nem contei a narrativa detalhe por detalhe, eu só contei, assim, os pontos principais e mesmo assim fiquei falando uns 30 minutos com vocês. Eu amei demais esse livro, amei mesmo. Essa autora, ela tem outros livros, ela escreve fanfic, publicou um monte de livro por conta própria. Se eu não me engano, tava falando que era o primeiro livro dela com uma editora, que é a Rocco, né? Então eu vou depois dar uma olhada, ver se eu encontro outros livros dela pra ler, porque eu gostei muito do jeito que ela narra. Eu não sei se é porque eu tô acostumada com livros estrangeiros, e nem é um estilo, sei lá, eu acho muito diferente quando eu leio um livro nacional. Eu quero ler mais livros nacionais, nossa, vai dar 10 horas. Eu vou subir o meu vídeo pro canal, que eu já editei ele, eu esqueci de subir. Então eu vou subir ele aqui, fazer a thumbnail, ver outro livro pra ler. Porque realmente eu não consegui sair dele pra ir pra outro livro direto. Não dava. Ontem eu tava me sentindo muito mal, é como se tivesse alguma coisa pesada, assim, que tivesse baixado em mim. Eu não consegui fazer muita coisa. O almocinho de hoje vai ser carne com molho, batata palha e arroz. E eu vou beber um iced tea, chá preto com limão. Esse aqui é muito bom, ele é gaseificado, muito gostoso. E eu tava editando o vloguinho aqui pra vocês, então eu só vou almoçar e vou voltar pra cá. Voltei aqui com o vlog, agora são 16h46. Tava editando o vloguinho 23 aqui pra vocês. Eu já fiz a edição inicial, só que eu tô vendo se eu coloco mais um trecho aqui, com o final do livro que eu tava lendo nesse dia, ou se eu deixo pro próximo, porque o vlog já tá com 28 minutos e meio. Porque nesse daqui eu contei o final do livro da Montanha das Feras, e eu comecei a ler o Corrupt e terminei num dia que eu já comecei a ler outro, então eu não sei se eu boto aqui junto. Vou assistir mais uma vez pra ver se faz sentido ou não. Tava escutando música ali, eu adoro quando o sol bate ali, esse horário fica muito lindo. Mas tá ficando complicado esse negócio de eu terminar de ler um livro num dia e deixar pra contar sobre o que é a narrativa no dia seguinte, porque aí eu não sei aonde que eu coloco isso no vlog. O Corrupt é a mesma coisa. Eu dei uma resenha dele no dia seguinte, eu terminei de ler ele de madrugada, então eu não ia ficar bufando igual eu bufei quando eu fui falar sobre esse livro, 3, 4 horas da manhã. Então eu deixei pra lá, fui dormir, depois voltei pra falar sobre ele. Desde ontem a gente tá vendo no Clube do Livro qual que vai ser o próximo livro que a gente vai ler. A gente deu algumas indicações. Eu não sei se eu mostrei aqui pra vocês. Eu indiquei esse daqui, Uma Correnteza Sufocante, que eu ganhei no Vlogmas. Sonho em Pesadelo, que eu também ganhei no Vlogmas. Eu adoro essa capa. Eu mencionei quando eu ganhei que esse cara, ele parece muito um personagem do Modal Zushi. Não é o Wei Wuxian, é o personagem principal, é o Wen Yan. Ele é morto
com a bandeira dos espíritos fincada nele, mas ele parece muito o Enian. Mas eu amo essa capa, é muito linda. E eu também dei de sugestão a Dança da Floresta, porque Juliette Marília, não preciso explicar mais. Mas aí eu tava pensando em ler alguma coisa curtinha, até as meninas colocarem lá pra gente fazer a votação e ver o que a gente vai ler. Que livro curtinho não tem tantos. Eu acho que o mais curtinho que eu tenho é aquele que eu coloquei de opção junto com o Enquanto o Universo Não Desmoronar. Era uma vez meu K-Idol. Parece fofinho, parece descontraído. As emoções que esses livros estão me dando, pelo amor de Deus. Em um, a gente tem o homem. Aí já no outro, a gente tem um babaca possessivo, que é que a menina seja forte e independente, mas não independente demais pra não precisar dele, pra não largar ele, né? É a obsessão que a Erika tinha por ele. Mas enfim, já passou. Aí depois disso eu já pulei pra um livro onde a menina gostava dele desde sempre, só que aí a melhor amiga dela, como a manipuladora que ela era, e controladora também, fez com que o menino gostasse dela pra destruir a única coisa que a menina queria. E aí a menina trai o cara com o irmão dessa outra. Os dois morrem num acidente de carro. As duas pessoas que sobraram ficam de luto. E eles não conseguem admitir que gostam um do outro por conta da sombra daquela menina que fica pairando sobre eles. Porque a intenção da Isabela já era dar o fora no Rodrigo com aquela caixa que ela fez, né? Devolvendo tudo que ele já tinha dado pra ela. E a Alice, muito burra, não queria que ela terminasse com ele porque ela achava que não era o suficiente pra curar o coração dele, porque ela sempre se achou inferior à amiga dela. Eu quero uma leitura suave, calma, tranquila. Eu não quero ser destruída e jogada de um lado pro outro, igual esses livros estão me fazendo. Tomara que esse daqui seja mais tranquilo.